Olá, doutores, olá, doutoras. Quero trazer aqui um tema hoje super atual, que sempre será atual, porém as famílias não gostam de tratar. É um tema que mais cedo ou mais tarde, e é a única certeza que temos na vida, uma hora a família terá que sentar para poder tratar desse assunto. E esse assunto é o direito sucessório. A única coisa que temos certeza da vida é a morte. E assim, o patrimônio ele precisa ser transferido para os sucessores, para os herdeiros, para uma pessoa de grande estima. Pesquisa feita pela Associação das Funerárias diz que 74% dos brasileiros não gostam de tocar neste assunto, porque eles pensam que ao tratar do assunto, morte estará trazendo coisa ruim. Mas, apesar dessa má impressão e de evitar tratar desse assunto, não é isso que irá nos afastar de ter que enfrentar esse tema. Assim, é de suma importância trazer a questão sucessória para dentro da nossa discussão familiar. Um grande tema é o planejamento sucessório, que é o quê? Planejar para depois da morte. E de que forma? E por que planejar? Planejar é importante para economizar no imposto, no ITCMD. É importante para evitar futuros conflitos entre a família. Porque de uma coisa vocês podem ter certeza. Herança é feita para dar com problema. Porém, há métodos, há formas que podemos evitar aumentar esses problemas. Que seja um rico que deixe uma empresa, uma fazenda, um patrimônio enorme. Que seja uma pessoa mais simples, mas a família vai brigar. Que seja pela panela, que seja pelo forro de mesa, que seja por qualquer coisa. Haverá a briga. Por isso, doutores, é super importante criar estratégias de como dar continuidade, diminuindo o máximo possível confrontos entre a família, atritos familiares. E eu elenquei aqui algumas formas de planejamento sucessório. Podemos dizer o testamento, muito pouco usado, porém, com a pandemia, dados dos cartórios, diz que aumentou e muito o número de testamentos lavrados no Brasil. Por quê? Com a evidência da pandemia, surgiu, parece que as pessoas despertaram e falaram, uai, eu vou morrer. Por causa disso, os testamentos aumentaram. E o testamento é uma forma muito bacana de que o dono do patrimônio fazer a distribuição, podendo prestigiar um amigo ou um cuidador, podendo prestigiar aquele filho que foi mais atento, porém, deverá sempre ser preservado os 50%. Esses 50%, eles fazem parte da legítima. E o que é a legítima? A legítima é a parte que cabe aos descendentes, cônjuges e os herdeiros necessários. A legítima, ela não pode ser prejudicada. Por isso, ao dispor do patrimônio, é importante haver um planejamento, um levantamento de valores para saber o que é legítimo, o que é parte disponível. Uma grande questão aqui, que pode ser muito usado, principalmente para aquele pai preocupado com o filho que gasta muito, com o filho que tem uma mulher que casou com um homem que o pai não confia muito. Nesses casos, dentro do testamento, poderá ser instituído cláusulas de incomunicabilidade, cláusulas restritivas. Por exemplo, uma impenhorabilidade, aquele bem não vai poder ser penhorado. Poderá instituir a incomunicabilidade entre o cônjuge, entre o filho e a filha casada, não vai comunicar com seus respectivos cônjuges. Também poderá ser enclausulado com a cláusula de inalienabilidade, que é dizer, este bem não poderá ser vendido. Isso é o que? É uma forma de garantir pelo menos uma casa para o filho. O pai, que sabe que aquele filho gasta muito, que sabe que o filho está com dívidas, ele poderá instituir essa cláusula de inalienabilidade, de impenhorabilidade e de incomunicabilidade, preservando, no mínimo, uma casa para ele morar, no mínimo para ele ter dignidade até a sua convalescência. Outro ponto que hoje é muito discutido é a holding familiar. Virou moda dizer, cria-se uma holding familiar. Mas é preciso ver caso a caso. Muitas das vezes, a holding familiar não é o melhor jeito.
Por quê? O que é uma holding, primeiramente? A holding é a constituição de uma pessoa jurídica. O instituidor pega seu patrimônio, coloca dentro da holding e depois ele faz a divisão entre os filhos. Cria-se e faz um partilhamento depois das cotas sociais. O que as pessoas esquecem de dizer é que a holding é uma pessoa jurídica e ela precisará de ter gestão, precisará de ter contador, ela terá uma tributação diferente. Por exemplo, a gente sabe que o empresário rural que fatura pela pessoa física, ele tem alguns privilégios que a PJ não tem. Portanto, é preciso saber se é melhor constituir uma PJ ou se é melhor deixar na pessoa física. Então, a solução não é fácil, não é receita de bolo. Vou criar uma holding. Não. E outra questão, tem que tomar muito cuidado para não confundir com a evasão fiscal, para você não ter que responder perante um fisco. Porque uma coisa eu vos garanto, que um advogado tributarista, ele é muito mais caro que um advogado de família, que vai cuidar de sucessões, que vai cuidar do seu planejamento sucessório. Outra forma, quando aqueles filhos, 3, 4, 5 filhos, e aí existe um grande conflito entre eles, um conversa com o outro, existe a possibilidade do adiantamento da legítima. O adiantamento da legítima e você dispensa da colação é o quê? O pai transfere para os filhos os bens e dispensa da colação e coloca uma cláusula lá de que esses bens não poderão ser vendidos, por exemplo, enquanto ele for vivo, ou institui uma cláusula de usufruto. Isso é perfeitamente possível. A gente vai analisar as justas causas, ver o caso, qual é a melhor solução para que o pai possa fazer a divisão do patrimônio entre os filhos. Também podemos dizer que outra forma que vai ser muito econômica pode ser a criação de uma previdência privada. Aquele que está lá preocupado com o seu patrimônio, ele poderá, em vez de deixar o seu dinheiro na poupança, ele poderá criar uma previdência privada. E qual é a vantagem de criar a previdência privada? Na previdência privada, assim que o dono do patrimônio falecer, haverá uma transferência automática para os seus herdeiros ou para aqueles que ele indicar como beneficiário, não incidindo imposto, ITCMD e mais. Não haverá também responsabilização por dívidas. Isso é outra forma de preservar o patrimônio. A previdência privada, ela tem uma ideia de patrimônio mínimo para a sobrevivência. Ela dá uma ideia de aposentadoria, aquele valor que vai ser garantido para ter uma vida tranquila depois da velhice. Por isso, através da previdência privada, é uma fórmula também de que proteger o patrimônio e fazer essa transferência rápida e automática. Nem vai para o inventário. Previdência privada é uma ótima fórmula de planejamento sucessório. Outro modo também, que podemos dizer, alteração de regime de bens. Muitas vezes só existe o marido e a mulher e ele quer, um está preocupado com o outro, está para vir, não tem filhos, ou talvez pode até ter. E ali eles estavam casados na separação absoluta de bens, ou eles foram casados na separação parcial de bens. Aqui, você fazer uma alteração de regime, por exemplo, uma comunhão universal de bens, haverá comunicação e uma desoneração enorme de tributo. Por isso, aqui eu elenquei apenas alguns pontos, algumas formas de fazer o planejamento sucessório. Deixei daqui do lado o método mais drástico, que também é uma forma de planejamento sucessório, que é a deserdação. Por que eu deixei do lado? Isso aqui é a última rácio. A deserdação é um problema que vai ser resolvido com mais problemas. Ao deserdar, haverá processo judicial, justificativas, audiências, um procedimento muito moroso, muito prejudicados que pela família, que vai instigar os ânimos da família. Por isso, a deserdação, em que pese ser um instituto também de planejamento familiar, é um instituto que pode trazer vários problemas. E por isso, recentemente eu escrevi um artigo em que eu defendi a possibilidade de dispor do patrimônio conforme bem entender, não precisando respeitar os 50%. Por quê? Hoje a gente sabe que existem muitas famílias que elas
não tem o afeto entre os filhos, entre os pais. E por isso, muitas vezes não é justo, não é da vontade do autor da herança deixar aquele patrimônio para o filho. Ou mesmo saber que aquele filho mais prejudicado, ou com filho lá que precisa mais, outro precisa menos. Assim, esse instituto da deserdação, em que pese ser uma fórmula de planejamento familiar sucessório, podemos dizer que é um processo degradante, muito pouco usado. Pode procurar na jurisprudência, você não verá muitos casos devido a isso, devido ao grande desgaste que ele pode trazer. Assim, doutores, eu encerro dizendo da importância de um planejamento sucessório. Planejar para evitar conflito na família, planejar para incidir menos impostos. Assim, é de suma importância contratar um advogado, um conhecedor, que vai elaborar um belo projeto, que vai ver o que é partilha, o que é meação, o que são os bens comunicáveis, quais são os bens incomunicáveis, para assim elaborar e dar uma melhor resposta para o cliente. Tudo bem?